estava perto e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: o homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata, disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que ele sobre nós. O homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado ver quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como fosse fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste, e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro num banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois estavam aí presentes. Tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, todo aquele que já possui será dado mais ainda. Mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Reunidos aqui no cenáculo de amor, pedimos forças e não deixará faltar para nós seu auxílio. Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderia, vossa majestia esposa. Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração. O refrão daquela música, que na verdade, por primeiro é Evangelho, quem é fiel no pouco, Deus.
E a liturgia de hoje nos propõe 3 tipos de fidelidades. Em suma, em resumo, é a fidelidade a Deus. O livro dos Macabeus passa a fidelidade da tradição familiar. Uma família é fiel a Deus. Eu dizia aos jovens estudantes, hoje na capela de São Roque, na missa ao meu dia, os pais educam os filhos tão robustamente que pode criá-los e educá-los no mundo, e que no mundo eles não se perdem. O danado é que a gente está numa sociedade que a família está esfarelada, que a família não sabe quem ela é. Apesar das famílias, apesar da carta do Papa Amoris Laetitia, a gente sabe quem ela é. E por isso os pais não estão sabendo educar os filhos, criá-los amor, para que estes, ao sair de casa, não se percam nos amores. Porém, ainda temos modelos, graças a Deus, de famílias que são fiéis a Deus e, atenção, fiéis à Igreja Católica. Não há conflitos aqui, nem confrontos. Não tem atrito em ser fiel à Igreja Católica e ser fiel aos mandamentos de Deus. Sendo fiel à doutrina da Igreja Católica, nós, cristãos católicos, estamos sendo 100% fiéis aos mandamentos de Deus. Não há contradição, e não caia nessa, viu? E muitos outros cristãos fazem essa distinção. Por quê? Porque as suas comunidades eclesiais não têm doutrina. Acordemos para isso. Por quê? Porque não é igreja. Por quê? Porque não é religião. Só tem doutrina religiosa cristã. A única igreja é a católica que tem doutrina. As outras pegam, vejam, de estradas estouradas. Porque pegam um evangelismo de buracos. E para mim são estradas que não aguentam, mal feitas, só e pipoca. Não é assim, né? Faz buraco. Então a gente vive ou eles vivem de doutrina assim, de buracos. Pega o que lhe apraz. Pega o que vai lhe dar sorte na vida. Pega o que lhe vai projetar futuramente. E a nossa doutrina não é assim. Gostando ou não, o católico é doutrina. E a doutrina não se dobra, a palavra de Deus não se dobra ao nosso gosto, à nossa visão, à nossa interpretação. Ah, eu queria assim, eu penso assim. Não. A palavra de Deus não se dobra, pelo contrário. Nós que temos que nos dobrarmos os nossos vícios, os nossos desejos, as nossas paixões, o nosso intelecto, a nossa forma de pensar, nós nos dobramos. Isso nós chamamos de obediência. Não é subserviência, mas é obediência. Veja, o meu intelecto, a compreensão
E chegou à compreensão, à aceitação, à abertura. Por que eu estou dizendo isso? Porque a família Macabeus, que quer dizer martelo, martelo da idolatria, martelo de uma doutrina frouxa, que nós estamos vivendo, o quanto a família criou esses 7 irmãos ou esses 7 filhos. Criou. A proposta de Antíoco de ir para o palácio, veja, ir para a nobreza, de ter tesouros, a riqueza, e ter poder com isso, diante do seu reino, status, permaneceu fiel à sua tradição familiar e à lei de Deus. Porque a mãe olhou para os filhos e disse assim: veja, não sei como aparecestes em minhas entranhas. Não fui eu quem vos dei o espírito e a vida, nem fui eu quem organizou os elementos dos vossos corpos. A mãe está consciente. Quem fez isso foi o Criador. Quem fez isso foi Deus. Cai por terra, não é? A besta da mulher que diz que é dona do seu corpo. Aqui cai por terra a ideia abortiva. Aqui cai por terra já. Veja. Toda essa mentalidade do mundanismo que tem diante de Deus liberdade para fazer o que quer. A nossa liberdade, Deus não criou para ela. 5º século depois de Cristo, um homem que viveu toda a liberdade estava amarrado, preso. E sofreu isso na pele, experimentou. Santo Agostinho, criaste-me para vós. E nunca alcançarei a felicidade se não voltar para vós. Por isso o meu coração está inquieto. A minha vida geme, como o apóstolo Paulo vai dizer que toda a criação geme e grita pelos filhos de Deus que se levante. Os filhos de Deus. A criação está esperando. E cuidado para a gente não cair numa ideologia de ambientalista, ecologista, que o diabo sempre paralelamente quer estragar as ideias de Deus, as verdadeiras ideias, e copia outras ideias, e que enrola os bons cristãos. Nos últimos dias, até os bons cristãos serão enrolados. Guarda para gente. E quando a gente pediu, já sabia, né? Ele terminou ontem, não era para deixar nenhum jogo, ou depois da Santa Missa. Inteligência associativa não é para todos, não. Todos pensam, mas é uma coisa para outra, para todos. Infelizmente. Vejam. Então, nós estamos nessa sociedade das pessoas que busca esse evangelismo de buracos e que de fato não toma para si os verdadeiros exemplos e modelos de fidelidade a Deus. E quando Jesus veio e cumpriu a sua missão, por isso que os teólogos dizem que ele é o fidedigno ao Pai, cumpriu na radicalidade e deixou um mandato, deixou-nos a missão também de sermos fidedignos ao Pai por uma igreja. Dá agora para entender? Que foi por esta igreja, não foi apenas por 12 homens soltos, não, mas foi por esta igreja. E que ele falou, e é interessante que o aramaico, o hebraico, o grego, o latim e todas as línguas vernáculas
não tirou a palavra igreja que saiu da boca de Jesus. Não tirou. A minha igreja, a minha eclésia, a minha igreja, Jesus falou. Jesus não falou o meu povo, como era a mentalidade do Antigo Testamento. Jesus não falou o meu povo. Jesus não falou os meus cristãos, os meus filhos. Não, Jesus falou a minha igreja. E aqui é categórico. É interessante que a gente não entende isso, né? E quem interpreta também não vê. Esvazia o conteúdo da palavra eclesia ou igreja. Para nós, de fato, tem todo o poder e autoridade. Meus queridos irmãos e irmãs, se ficarmos na fidelidade aqui da família, nós iremos ter a alegria plena de suportarmos. Vejam o que diz justamente a mãe e como termina esse modelo. Mal tinha ela acabado de falar, declarou: que esperais? Não obedecerei às ordens do rei, mas aos mandamentos da lei, dada aos nossos pais e por Moisés. E tu que inventaste toda espécie de maldades contra os judeus, não escaparás das mãos de Deus. Não se perde. Voltemos ao berço da tradição familiar. Então você que é pai, você que é mãe, você que tem esse território familiar para treinar os seus. E foi por isso que temos uma família. Desculpe usar essa linguagem, é medíocre e estragada. A família é o lugar de treinamento dos afetos. O adolescente não pode treinar os seus afetos com uma pessoa estranha que chama de namorado, de paquera, de noivo, de casado. É uma pessoa estranha, é um corpo estranho. A família tem que treinar os afetos, as emoções, o sentimento no seu território, o seu espaço de treinamento. Somente treinando é que pode, com o termômetro, sai com o termômetro sempre acionado para saber os afetos, identificar os afetos, os sentimentos e emoções estragados. Que é treinado em afetos estragados. É verdade ou não que o nosso organismo tem a capacidade de até mesmo se adaptar a comidas estragadas. A comidas, a ingredientes fora de validade. Não é? Então, quem é educado e treinado a comer comida estragada dentro de casa, quando sair, o paladar não vai sentir diferença. Continuar comendo comida estragada, pensando que é saudável. E qualquer pessoa que come sempre comidas saudáveis, quando chega ao provar, diz: não, isso aqui não está bom. Não é? Não é frescura não, viu? É porque de fato o paladar identifica que não é bom. E que tem todo o direito e toda a liberdade de recusar e não se perde. Vejam? Por isso que esse protecionismo, né? essa loucura persecutória, essa obsessão dos pais pelos filhos, porque a sociedade está violenta e por instinto quer proteger a sua cria. Sempre houve violências, sempre. A sociedade sempre teve violência. E porque aumentou, está aqui também. É culpa da família, dentro da família, cada vez mais. E aqueles que saem tentam compensar o amor, porque não teve. Com as separações, os desligamentos dos pais. Vejam,
nós temos que voltar à fidelidade da família, que é o modelo da igreja para a família. Por isso que a sua casa, a sua família, a Igreja Católica chama de família doméstica, que é a igreja doméstica. O que nós vivemos aqui para repetir lá na nossa casa. E portanto a igreja com I maiúsculo, não a igreja com I minúsculo, que é a sua família, a igreja não aceita todas as coisas. Não aceita. E nunca vai aceitar. A doutrina nunca vai mudar. Nunca vai mudar. A gente pode crescer na teologia, porque ela desenvolve, mas mudar e ficar contra a lei de Deus e o próprio Deus, nunca. Pode tirar seu cavalinho da chuva, você que não quer mudar de vida. Pode tirar. E a gente tem que alertar isso, a gente tem que avisar sem medo. Porque as pessoas querem teimosamente viver, né, nessa liberdade que o mundo propõe, mas é o mundo que rouba, sequestra, é o mundo que passa fio de ideias, fio da espada, que dizima totalmente as pessoas com essas ideias. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, se a gente tem uma família, e eu não estou falando família estruturada politicamente, economicamente, viu? Socialmente, não, mas toda família que é pobre pode ser estruturada religiosamente, pode ser estruturada na fé, que independe. Os pobres dizem assim: o pouco com Deus é muito. É muito. E a gente tem que aplicar isso. Viver. Ô padre, mas eu vou só ser condenado a não ter nada? Não. Mas é saber administrar, como o Evangelho de hoje nos pede. E esse rei que foi para terras longínquas para ser coroado é Jesus. Foi coroado com a coroa perecível, ao modo do mundo. O mundo só nos coroa com a coroa de espinho. Por mais revestida, encantadora que ela seja, mas no seu interior tem espinhos. Porque coroou o próprio Deus com coroa de espinho. Por isso que todas as honras, todos os títulos, todos os reconhecimentos são espinhos. São espinhos. Para a verdadeira coroa que Paulo prega. Que Paulo diz, não só a mim, mas a todos que permanecerem, combaterem e guardar a fé. Fala de fidelidade. Vejam, a todos nós. Falou para nós. E este homem, vejam, este rei nos deixou a administração. Colocou em nossas mãos os seus tesouros, as suas moedas, que aqui é como se fosse 30 quilos de ouro, equivale 100 moedas de prata, 30 quilos de ouro, colocou, e deu aos 3 igual. Não foi como aquela outra parábola, que foi dando, segundo a capacidade, a outra parábola, aqui deu igual. Vejam, mas é preciso administrar bem os tesouros que Deus coloca em nossas mãos por igual, não é? Ele poderia muito bem deixar no banco, mas Ele quer o quê? Que nós multipliquemos por 10 ou por 5. Em última hipótese, colocar no banco. A taxa do banco, 3%? 3% apenas. Em última, que foi o terceiro, que por medo não multiplicou. Por medo não multiplicou. Veja, a lógica de Deus é diferente da dos homens. Qualquer merrequinha que a gente tem, coloca logo no banco, né? Não é? Qualquer. E tem outros piores ainda. Os consignados à vida, o aposentado recebe uma merrequinha, ainda faz, não é?
Ainda faz empréstimo, passa 10 anos, 20 anos pagando, descontado diretamente do salário. Eita imbecilidade. Isso não é necessidade não, minha gente. Me desculpe, viu, a agressividade do padre, mas é idiotice. Não é? Passa a vida todinha pagando juros altíssimos ao banco, que é o pior agiota que tem. O banco. Não é? Para fazer as minhas coisinhas, padre. Se você fosse uma pessoa que soubesse administrar, não precisava disso. Você já disse que não é. É descontrolada. Descontrolado. Não é? Eu não tenho cartão de crédito. Não tem boleto. Padre, quer boleto? Para quê? Para que eu quero boleto? Para quê? Para que cartão de crédito? Administro muito bem as minhas coisas. Nunca pedi empréstimo, nada. E as paróquias que sempre tirei do buraco. Sempre tirei do buraco as paróquias. Sem precisar. Ou a gente é evangélico, no sentido de viver o evangelho em todas as áreas da nossa vida, em todas as dimensões da nossa vida. Jesus ensina tudo, minha gente. Em última análise, ele diz: coloca no banco para correr aquele juro. Coloca no banco. E por isso que este terceiro vai ouvir, não é? Servo mau. Servo mau. E pegou pela própria palavra e o próprio sentimento e ideia que faz de Deus. Tu sabes que eu sou um Senhor duro e severo. Tu sabes. E no entanto, enrolou no lençol. Veja, o lenço não era nem um lugar seguro. O lugar seguro é para enterrar. Era lugar seguro na época, enterrar. Por isso que as botijas era um lugar seguro. Colchão não, rasgar o colchão e colocar. Não é? O lugar seguro era enterrar. Às vezes enterrava que esquecia, morria, não era? Vejam, sobretudo quando era moeda. Moeda. Por isso que as botijas são moedas. E de ouro. Que vinha de Portugal, da Europa, que era tudo de ouro. Não é? Que mesmo não valendo enquanto moeda corrente, mas tinha o valor que era de ouro. Fazia dinheiro isso. E muitos, até por aqui conta história, né? Que descobriram. Mas não vá levando topado e abrindo buraco por aí, não, pensando que é. Botija, viu? Nosso Senhor nos ensina a administrar os seus bens. E qual é o maior bem de nosso Senhor? É o que a mãe daqueles filhos diz. É a nossa vida. É o maior bem. Não são as coisas que a gente cuida. Não são as coisas que a gente, outro diz, adquire. Não. Mas é a nossa vida. O maior bem. E quem sabe administrar a sua vida, esse bem maior que Deus nos concede, entra necessariamente no processo de santidade. E sabe valorizar. E somente quem sabe valorizar a sua vida, em todo o sentido de amar e aquilo que a gente sabe que a autoajuda nos aconselha, sabe também administrar a vida do outro. Por isso que quem entra no relacionamento não entra para ser feliz, mas entra para fazer o outro feliz, porque já é feliz. Entra no relacionamento pensando que vai fazer que vai ser feliz, esse tem que passar um tempo. Um tempo de deserto, um tempo de geladeira, um tempo de meditação para se refazer. Está com a visão troncha. Você vai fazer o outro feliz. E nada de encontrar, ainda fala disso, cara metade, não é? E tem gente que tem um transilino, né? É o novo. E que tem uma cara metade. Tá dizendo na cara que é um aleijado. Não é? Tá faltando alguma coisa. Aleijado. Aleijado, né? Precisa de um profissional. Não é verdade? Precisa de um profissional. Você é o inteiro que vai se relacionar com outra pessoa inteira. Não vai completar. Eu vou me completar. Tu vai me completar? Não vai completar nada. Não é? Procura teu lugar.
tem agora o sínodo da Amazônia, que tem um chazinho muito gostoso lá, chamado Simancol, que é para essas pessoas. Toma esse chazinho, vai dormir tranquila e peça orientação ao Divino Espírito Santo. Toma um chazinho, vai dormir com alegria e ao despertar, vinde Espírito Santo, me ilumina, me dá sabedoria. Para eu ser gente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio